Olá, amigas e amigos de Santa Rita, por aqui Dr. Joelso, o seu amigo de todas as horas, a sua voz no plenário e na tribuna da Câmara Municipal de Santa Rita. Em mais um programa para falarmos sobre os temas que nos são encaminhados através das redes sociais e hoje, em especial, eu conto aqui com a presença do professor Gilmar Garcia. Professor Gilmar Garcia, que era o presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Santa Rita, passou o cargo a semana passada para o professor Bruno Bambu. E a gente vai ter uma conversa aqui sobre esses temas relacionados à educação. Professor, boa tarde. Boa tarde, doutor Joelso. Boa tarde, vereador. Então, professor, a nossa conversa aqui é esses temas relacionados à educação, ao nosso município, principalmente à rede municipal de ensino. O que é que o senhor tem a nos contar? O que é que a gente poderia aqui levar para as pessoas que nos veem nas redes sociais? Primeiramente, eu agradecer o espaço, né? A gente tirar um pouco da obscuridade que paira, né, com relação ao município de Santa Rita, no que tange algumas informações que são negadas aos servidores públicos municipais de Santa Rita. É uma obscuridade total que um simples desconto que acontece no salário dos servidores, eles muitas vezes nos vencem pelo cansaço, que a gente vai atrás de onde uma pessoa não resolve, encaminha para outra que não resolve, que encaminha para um terceiro que não resolve, e muitas vezes a gente é vencido pelo cansaço, e ninguém consegue dizer o que aconteceu. Agora, recentemente, houve um desses descontos, né? Mas antes da gente entrar nesse ponto, nós temos aqui uma pauta, né? Tive curiosidade de fazer essa pauta, né? Primeiramente sobre as sobras do Fundeb 2021 e 2022, certo? O município de Santa Rita, naquele período de 2021, 70% dos recursos do Fundeb eram para pagar o pessoal do magistério, né? Finalzinho de 2021, houve uma mudança nessa nova lei do Fundeb, que é o Fundeb permanente, proposta pelo Gastão Vieira, que foi o relator, e acatada pelo Congresso Nacional, e bateram o martelo, onde mudou, onde o recurso de 70%, a fatia de 70% dos recursos do Fundeb, que era para pagar apenas o pessoal do magistério, passou também, foi incluso também os demais trabalhadores da educação, vigia, OSD, administrativo, técnicos e assim por diante. Certo? Só que, como foi bem no finalzinho mesmo de 2021, praticamente não houve rateio para essa categoria, essas demais categorias, só para o magistério. Contudo, 2022, o exercício todinho era para que acontecesse as sobras, né, com a distribuição dessas sobras do recurso do Fundeb, que nós acreditamos que deve ter sobrado bastante. O que acontece, que eu acabei de falar no início, a obscuridade que paira sobre a administração do município de Santa Rita. Ninguém sabe nada. O CIOP, que é o sistema, nós vamos falar mais na frente, que é um sistema que foi criado pelo FNDE para que os municípios, né, para que os munícipes, para que os servidores pudessem acompanhar como está sendo gasto esses recursos no que tange, sobretudo, especificamente a folha de pagamento 2022 todo, não foi alimentado só para a educação Santa Rita. Algo que até hoje eu não entendo como é que esses recursos não foram nem suspensos pelo FNDE. É interessante e é bom esclarecer as pessoas que nos assistem, que nos veem pelas redes sociais, que o Fundeb, na verdade, é um fundo da educação básica, é onde o governo federal ele deposita um valor, né, e esse valor é rateado entre os municípios e os estados e encaminhado para os municípios e estados para fazer o pagamento e o custeio da educação básica nas redes, tanto estadual como municipal. E esse fundo, segundo a lei, esse dinheiro que vem para o município, essa verba federal que vem para o município, 70% do valor que vem é para ser pago só com funcionários, né? Antes era apenas para professores e alguns poucos cargos, e se expandiu, como o senhor falou, se expandiu para todos os cargos que estão trabalhando ali na escola. Todos os profissionais que estão ali na escola, eles recebem desse fundo. E quando não é pago, quando não é gasto 70% do valor, o que sobrar desses 70% deve ser rateado. Não é isso, professor? Então isso é o rateio, ou seja, o que sobrar desses 70% que não foi gasto para pagamento da folha
dos servidores da educação devem ser distribuídos, rateados entre os servidores, e o que o professor aqui reclama é que há uma obscuridade e que não consta nos sistemas, pelo menos de 2022, no CIOPS, que é onde é cadastrado, para que o cidadão possa acompanhar esse gasto, não consta ainda a alimentação do sistema, ou seja, a população ela fica sem saber, não só os professores, os profissionais, mas a população em geral, porque o contribuinte, ele por si só já é um fiscal, porque ele é o contribuinte, o dinheiro vem dos contribuintes, então ele deve ser fiscal e por isso deve ser alimentado. Mas, professor... Na realidade, os recursos do Fundeb, eles são recursos do próprio município. Só que como o nosso sistema tributário, ele determina que a União, ela faz essa captação, ela repassa com tudo. O município de Santa Rita, ele não consegue pagar, ele não consegue custear a educação no município. Então, há uma ajuda que nós chamamos de complementação da União. Isso é que faz com que os crimes contra o Fundeb, os recursos do Fundeb em Santa Rita, saiam da esfera estadual para a esfera federal, porque tem recursos do governo federal, né, que é a complementação para poder pagar o piso nacional profissional do magistério garantido pela Lei 11.638 de 2008, a Lei 2008, que... Professor, nós tivemos conhecimento que houve uns pagamentos aí para alguns servidores agora no final do ano. E eu até, numa rápida conversa que eu tive com o senhor, a gente tratou disso e eu não tive assim a resposta se isso foi rateio ou não. Se houve rateio para uma pequena parte de funcionários, se alguns receberam e outros não. A questão da obscuridade, novamente. Procuramos diversos servidores do município de Santa Rita que poderiam ter essa informação, poderiam dar essa informação ao sindicato, né? E posteriormente iria repassar aos servidores, e o que é que ninguém sabia, na realidade, ninguém sabia o que foi dado. Por suposição, a gente entendeu que o que foi dado foi um 14º salário, somente para o pessoal do magistério e somente o salário base, só o vencimento. O que o pessoal tem que entender? Porque o servidor público, ele tem o vencimento, que é o salário base, e o rendimento. O vencimento é só aquele salário que vai servir de base, por isso que ele é salário base, para todas as outras vantagens pecuniárias que a pessoa possa vir a ter. Questão das progressões horizontais, que é a mudança por tempo de serviço, as verticais, que é com relação à formação. Então, o que acontece? Sobre esse salário base é calculado as vantagens pecuniárias. Então, nós temos, por exemplo, em Santa Rita, a GAN, gratificação por atividade do magistério. O município, ele simplesmente pagou somente aos servidores do magistério um 14º, só o vencimento. Só o salário base. Como é que a gente descobriu isso? Foi alguém que disse, não, a gente vai descobrindo assim, tipo aquele joguinho do erro e acerto. Na rádio peão, então. Exatamente. Uma rádio peão, as pessoas vão Mas falando. saiu várias cogitações, saiu cogitação que tinha sido uma diferença, porque o município, para vocês terem ideia, está na nossa pauta aqui, o município, ele em 2021, quando ele aumentou, houve aquela mudança do valor aluno, que é o que determina o reajuste salarial do piso. O município em 2022, porque eu digo 2021, porque a portaria interministerial era 2 de 2021, aumentou o valor aluno para 2022. Sim. O que é que acontece? O município, ele pagou o salário dos professores de Santa Rita, o valor a menor do que o piso nacional, tanto para 40 horas quanto para 25 horas. Nós informamos o município sobre esse erro, sobre esse equívoco, informamos a secretária municipal de educação, a professora Rosângela, que é a secretária atual do nosso município de educação, não obtivemos resposta. Aí você pergunta, Gilmar, por que você não ajuizou uma ação? Porque nós já temos uma ação cobrando 18,24%, onde o município alega que ia dar somente 15% e estaria pagando o PIS, e ele deu 15% sobre o nosso salário de 2021, e em 2022 nós recebemos um valor menor do que deveria ser o piso. Então o município de Santa Rita não pagou o piso salarial, não paga o piso, não respeita a Lei 11.638 de 2008, a lei do piso, não respeitou em 2021, 2022, e agora em 2023 já pagou a gente sem fazer o reajuste. O que é que nós fizemos agora em 2023? Houve atualização do valor aluno, certo? Para 40 horas. Eu li o valor salário de 40 horas.
houve já 2 ações diretas de inconstitucionalidade no STF com relação à Lei 11.638 de 2008, a Lei do piso. Do piso. Uma dessas é referente ao que é considerado o piso. Para alguns prefeitos e governadores, o piso tinha que ser o vencimento, é o que eu falei agora, vencimento com as vantagens pecuniárias. O STF foi lá e disse negativo. Piso é apenas o vencimento. Entendeu? Então, para a gente chegar ao piso, é só o vencimento. Então, o vencimento do município de Santa Rita, dos servidores do magistério, está menor do que o piso nacional. Então, o município está descumprindo essa lei. Nós não entramos aí na justiça porque nós já temos uma ação que está conclusa para decisão, só esperando a decisão do magistrado. Caso ela seja desfavorável para a gente, mas eu acredito que vai ser favorável, né? Porque o município nem contestou, nós iremos recorrer, obviamente, e caso ela seja favorável, a gente já está incluso já essa diferença a menor, certo? 18%. Né? Isso. Se, contudo, der tudo errado, a gente vai cobrar o valor a menor para o piso de 25 horas e 40 horas que o município teima em pagar esse valor menor, né? Mas voltando aqui, professor, para esse 14º salário. Se houve um 14º salário, com certeza esse dinheiro, né, ele deve ter saído de algum lugar. Sim, né? sim. Se ele saiu do fundo, né, se ele saiu do fundo para pagar só alguns funcionários, foi irregular. Né? E em sendo irregular, tem também a questão que os servidores que não receberam, eles têm direito a receber. Com certeza. Questão da obscuridade, essa palavra eu vou usar dezenas de vezes, não querendo ser repetitivo e já sendo, mas para incutir na cabeça do cidadão. Ora, foi 2 valores que foram pagos lá. Né? Um valor, nós acreditamos, porque nunca saiu nem no contra-cheque, nós acreditamos que foi um texto, né, que é o abono constitucional de férias, né, um texto. Nós acreditamos que foi isso que foi pago, mas não veio no contra-cheque, a gente não sabe o que foi pago, porque não veio no contra-cheque. É um absurdo. Não veio no contra-cheque. Não veio no contra-cheque. Foi feito como esse pagamento? Foi a facão. Um depósito. Vou dizer assim, conta. Até engraçado, né? Assim, foi feito assim, depositado, jogado na conta lá. Não tem discriminando no contra-cheque se foi um décimo, se foi uma sobra. Mas foi a todos os professores? A todos os professores. Todos aí os professores. A gente entende que pode ter sido, que possa ser um terço da carga horária, mas não veio. Nós esperávamos no contra-cheque, não veio. E aí o que acontece? O outro valor foi esse valorzinho que foi referente eles disseram que foi um 14º, não o município, algumas pessoas assim da administração, porque nunca chegou uma informação concreta, um comunicado oficial, porque eu não sei qual é a dificuldade que o município tem em editar um comunicado e colocar para a categoria. Até porque, para os servidores públicos. Até porque assim, o poder público, o governo, para ele pagar, ele tem que haver uma norma que o obrigue a pagar. Ele não pode, só pela vontade do gestor, fazer um pagamento de um 14º salário. Tem que ter uma autorização legislativa. Até porque não estava na lei orçamentária anual que foi aprovada pelo legislativo. Então ele tem que ter autorização. E também o que me estranha, professor, é que se foi só para os professores, e os outros funcionários públicos, e os administrativos, o zelador, a pessoa que faz a merenda, como é que ficou? Haja vista que antes ele poderia fazer isso, né, alegando a questão dos 30% e 70%. Sim. Mas hoje ele não pode, a administração não pode alegar porque pagou para professor, porque eles podem ser pagos pelos 70%. Sim. Em 2021 eles podiam ter essa alegação. Sim, mas hoje não, porque está todo mundo no mesmo percentual. No mesmo percentual. Todos recebem os 70%. O Estatuto do Magistério. O Estatuto do Magistério é uma lei que existe, foi aprovado lá pela Câmara, salvo engano, 2016. Foi 2016, foi aprovado. Como é que está a relação do poder público, do governo municipal, em relação ao cumprimento do que vem dizendo ali o Estatuto do Magistério?
Infelizmente, eu falo isso com tristeza, é descumprido quase a sua totalidade. Por exemplo, nós temos lá no plano de carteiras e salários, nós temos também no plano municipal de educação, que é o plano decenal, que recentemente teve até uma atualização dele, né? É feita uma conferência municipal para ver o que já foi concretizado, o que não foi concretizado, o que já está atrasado, colocar uma nova data, certo? Isso é uma obrigação legal, tem que acontecer, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, o plano decenal. Lá também preconiza essa questão da eleição para gestor. Né? O município recentemente até publicou, né, algo no Diário Oficial da FAMEM referente à eleição para gestor. Eu sou um dos grandes defensores da eleição para gestor, porque eu acredito que quando o gestor ele tem um cargo dado a ele pela comunidade escolar, o cargo não é de vereador, o cargo não é de secretário, o cargo não é de prefeito. Então ele tem mais poder, mais autonomia, Joelson, para lutar por uma escola melhor, por merenda de qualidade, porque se ele reclamar, o gestor não vem lá e bate no ombro dele e diz assim, olha, esse cargo é meu. Se você não fizer como eu quero, tem várias pessoas querendo estar em seu lugar. É como acontece com os vereadores. O cargo é otorgado a vocês, né, o cargo de vereador, então vocês têm autonomia para legislar como vocês entenderem que é melhor para a população. Dando satisfação, é claro, a quem colocou lá. No caso, os vereadores ao povo. E o gestor então, seria a comunidade escolar. Isso, essa é uma das questões, né? Mas nós temos, por exemplo, quando era o governo Tim, ele pagava uma ajuda de custo. Essa ajuda de custo é aquele trabalhador que ele vinha de Santa Rita e a sede do Poder Executivo, a prefeitura, era a base de cálculo. Então, um professor que trabalhasse 5 quilômetros, se ele estivesse num raio de mais de 5 quilômetros da prefeitura, ele tinha uma porcentagem. Se fosse tantos quilômetros, eram 3 faixas, né? Uma porcentagem, era pago. Assim que 2017, quando entrou a nova administração, foi uma das primeiras coisas que foram tiradas. E sem falar muitas outras questões que não são cumpridas, né? Por exemplo, quinquênio. Quinquênio, para quem não sabe, quando o trabalhador ele completa um interstício mínimo de 5 anos, ele recebe uma gratificação por tempo de serviço chamada quinquênio. Em alguns municípios é anuênio, é colocado ano a ano. Um exemplo que eu posso citar é São Benedito do Rio Preto. Lá é colocado anual, todo ano é colocado 1%. Em Santa Rita é colocado quando a gente completa o interstício mínimo de 5 anos. É para ser colocado o quinquênio. No estado é automático e o nosso plano de carteira de salários ele determina que seja automático, certo? Você explicou o estatuto e eu queria explicar mais uma coisa para as pessoas mais leigas que às vezes não entendem. Nós, servidores públicos, nós somos regidos por plano de carteira de salários, estatutos. Enquanto que o servidor, o trabalhador da iniciativa privada, ele é regido pela consolidação das leis trabalhistas. E recentemente até passou aí por uma reforma, né? A reforma chamada reforma trabalhista. Então o que acontece? As leis que regem o trabalhador público não é as mesmas leis que regem o trabalhador da carteira assinada, da iniciativa privada. Então nós temos o estatuto. Esse estatuto é que garante que meu salário ele não fique defasado. Imagine, doutor Joel, se suas ações... O valor que você cobra por cada ação hoje fosse o mesmo valor que você cobrava lá no início que você começou a exercer a sua profissão. Muito defasado. Daria de sustentar a família? Não, com certeza não. Então é por isso que tem um plano de carteira de salário. Ele tem que ser cumprido, que é para a gente manter o poder de compra e não passar fome, né? O senhor falou que essa questão do plano de cargo salário já existe ações, no caso, tramitando na justiça. Já temos algumas ações. É importante ressaltar que toda essa gestão, como é que eu posso dizer, todo esse trabalho administrativo que prejudica o trabalhador profissional da educação, ela vai refletir diretamente na educação dos jovens, das crianças e dos jovens de Santa Rita. Eu acredito piamente nisso. Tanto é que quando eu entrei no sindicato, eu tinha aversão um pouco ao sindicato. Acontece que eu conto isso para poucas pessoas. Aqui eu vou contar para um número maior, se você me permite, bem rápido. Eu tinha aversão ao sindicato porque eu acredito que o sindicato ele só defendia o direito do trabalhador de forma cega.
Então eu tive que criar uma definição. Então, para mim, o sindicato hoje é um órgão que busca serviço público de qualidade. Agora, é bem verdade que se você, que é servidor público, não tem seus direitos valorizados, tem seus direitos vilipendiados, negados, retirados, por quem quer que seja, você não vai trabalhar contente. Então, consequentemente, você pode deixar a desejar lá no seu local de trabalho. Quem é prejudicado? Não é o prefeito, não é o vereador, não é o secretário, que muitas vezes nem todos utilizam o serviço público prestado, que é oferecido pelo município, mas é aquela pessoa que mais necessita, são aquelas pessoas que são menos abastadas e encontram o servidor desvalorizado, desmotivado, e quem perde com isso é a população geral. Realmente, eu digo que quem perde com isso é a sociedade, porque, professor, veja só, muitas das vezes você pensa que quem está sendo prejudicado é só aquele aluno. Na verdade, aquele aluno ele pode, tendo uma educação de qualidade, ser um ótimo profissional, ter uma renda familiar muito acima da renda familiar da família dos seus pais, né? E fazer com que essa renda cresça no município. Perfeito. Né? Aprimorando não só a família em termos de renda mensal, de trabalho, né? Mas também todo o grupo familiar ali, todo o seu entorno. Né? Então isso é importante. Por isso é importante valorizar os profissionais da educação. São os primeiros profissionais. Eu sempre digo, profissional da educação, não só o professor, o profissional da educação, são eles que formam o engenheiro, são eles que formam o médico, e todos os outros profissionais que o cidadão precisa são formados por profissionais da educação. Nós temos outros temas aqui também, que é interessante, você colocou aqui, a questão da falta de assinatura de contratados. Eu tive nos vídeos no final do ano passado falando sobre a questão dos contratados. Nós temos contratados que são admitidos no mês de final de fevereiro, março e até abril, e chega em dezembro são demitidos e não tem nenhuma verba rescisória. Não recebem 13º, não recebem férias, também não tem nenhuma garantia de previdência. Como é que o sindicato lidar com essa situação? Primeiramente, fica muito difícil. Imagine um contratado, ele fica acuado. Ele vai procurar o sindicato, mesmo ele, só para ter uma ideia, negado, quase que negado de forma cabal, de forma explícita, porque eles não fazem isso porque é uma ilegalidade, mas eles, de forma implícita, né? Nós tínhamos, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos muitos, até 2016, nós tínhamos muitas pessoas contratadas sócias do sindicato. Quando iniciou 2017, alguém convocou essas pessoas, ou chamava assim em loco, e dizia, olha, você vai ficar no sindicato? Você entendeu? Porque lá tem a lista, é mandada a lista para o município de todos os nossos sócios, porque tem um desconto de 1%, que é mandado para o sindicato, para pagar assessoria contábil, assessoria jurídica. Agora mesmo, nós graças a Deus, mudamos para a nossa sede, ainda não está ainda 100%, mas a primeira etapa. Olha que maravilha, já foi inaugurada? Já. Uma inauguração simplória, mas nós iremos nos organizar para agora, no dia do servidor público, a gente fazer a inauguração dessa primeira etapa. Vamos iniciar já a segunda etapa, que é o auditório, que vai receber o nome do nosso saudoso ex-presidente, uma pessoa maravilhosa, o professor Tomás, que infelizmente não está mais junto conosco, ele vai ser homenageado pelo nosso auditório vai receber, Tomás, meu vizinho, vai receber o nome dele, né? Uma pessoa maravilhosa, né? Que deu a vida pela coisa pública, Tomás. E aí o que acontece? O que a gente acha muito chato, muito complicado, é o servidor, a pessoa que está ali trabalhando, sobretudo o contrato. Eu já fui contratado neste município, e o contratado ele trabalha muitas vezes até mais do que o nomeado para manter o seu contrato no ano seguinte. Não quer dizer que o nomeado não trabalha. O que eu quero dizer é o seguinte: ele se permite algumas situações que, se ele fosse nomeado, ele não se permitiria. Se ele tivesse uma garantia. Isso, ele não se permitiria, tipo, trabalhar mais do que a sua carga horária, às vezes tirar do pouco que tem para contribuir com algo, porque senão o gestor já olha para ele com a cara ruim e ele já fica com medo de não ser, de ser feito um relatório
depreciativo sobre ele. Não é todos os gestores que acontece, obviamente, né? Mas nós temos gestores que tratam dessa forma, né? Só para finalizar a questão desses contratados, professor, eu queria lhe perguntar, existe professor contratado? Porque o que eu olhei e observei lá no CIOPS, eu não vi nenhum, lá eu vi efetivo, E temporário. Né? Funcionário efetivo e temporário, mas eu não vi nenhum professor temporário. Eu vi auxiliar de alguma coisa lá, mas não era professor. O que nós constatamos? Tem uma ação civil pública tramitando aqui na comarca, aqui na Vara Única do município de Santa Rita, sobre a questão de concurso público. No último concurso público de Santa Rita foi 2015. Já teve concurso, por exemplo, aqui em Rosário, recentemente, e terá outro agora. Tem uma decisão, agora mesmo, o Ministério Público foi contra os trabalhadores dobrar a carga horária. Não querem isso, eles querem que tenha concurso público. E em Santa Rita tem essa ação movida pelo Ministério Público. Ela já está conclusa praticamente, mas o município ele prestou uma informação que nós achamos que não está correta. Algo em torno de 90 funcionários, nós conseguimos provar que esses servidores eles podem simplesmente ultrapassar a casa dos 700 servidores contratados no município de Santa Rita. E se você for no Diário Oficial da Família, no Diário Oficial do Estado do Maranhão ou no mural do nosso município, você não vai ver uma resenha de contrato. Por quê? Porque as pessoas do nosso município, Joel, eles não são contratados, eles são simplesmente convidados a trabalhar, ou seja, não tem nenhuma garantia legal para essas pessoas, porque quando você assina um contrato, há direitos e deveres, e ele não é unilateral, ele é bilateral, tem direitos e deveres do empregador e tem direitos e deveres de quem é empregado. Não tem. Então, é muito triste isso. Outra coisa que nós percebemos, que pelo CIOP Educação, esses trabalhadores, eles estão na folha até dezembro, mas nós sabemos que em Santa Rita, antes disso, o trabalhador ele já é dispensado. Como é que... E esse dinheiro, quem que recebe? A questão que eu falei ainda agora há pouco e disse que iria falar diversas vezes aqui, a obscuridade que paira. Recentemente eu fui indagado que já foi uma pessoa que já foi secretária do nosso município sobre a questão da prestação de conta do nosso sindicato. Né? A prestação de conta do nosso sindicato foi feita, o nosso conselho fiscal já analisou e nós convocamos uma Assembleia Geral ordinária, porque nós temos a ordinária e a extraordinária, você entende muito bem disso, porque é assim que é desenhado também na Câmara de Vereadores, tem as sessões ordinárias e as extraordinárias. Então, para essa matéria tem que ser uma ordinária, convocamos uma ordinária e levamos todas as prestações de conta de todo o meu exercício, todos os recibos, de quando eu entrei no sindicato até quando eu fiquei. Sabe por quê? Porque a gente não tem nada a esconder. O município de Santa Rita tinha o nosso sindicato tinha uma arrecadação de R$7 mil. R$7 mil hoje, para quem sabe o que é ter um mínimo do que é dinheiro. Eu tenho que pagar contador, tenho que pagar advogado, tenho que pagar... Só as nossas contas fixas dá mais de 70% disso. Hoje a nossa arrecadação chegou a R$9 mil e alguma coisa. Hoje a nossa arrecadação ela ultrapassa, está quase chegando a 80%. A nossa arrecadação, os nossos gastos fixos, a quase 70%. A nossa diária quando eu me desloco a serviço do sindicato, é R$180. Eu não recebo R$5 mil de diária, não. Eu recebo R$180, está lá. E muitas vezes eu nem recebo, porque o dinheiro não dá. Tem um recibo e eu não recebo. E é por isso que é importante, professor, isso é que é transparência. Transparência é colocar. Mas o cara levanta isso, porque quando o cara faz a coisa errada, ele acha que todo mundo é igual. Né? Acha que todo mundo é igual. Eu uso até, né, não estava na pauta, mas é bom que esclareça, porque aqui alcança mais pessoas. Sim, com certeza. Entendeu? Com certeza. Então, vamos dar prosseguimento. Então, assim, nosso tempo está esgotado aqui. Conversamos com o professor Gilmar, né? Professor, o espaço está aberto aqui sempre para o senhor. Eu, como vereador e como a voz da população, que me disponibilizem ser essa voz lá na Câmara, eu peço que todas essas... esse que foi falado aqui, esses assuntos foi tratado, o senhor também possa materializar para que eu possa levar até a tribuna da Câmara, né? São muitas informações, o nosso tempo infelizmente é um tempo pequeno, mas a gente percebe aqui
existem indícios de muitas irregularidades. Então, o senhor materialize, eu vou levar, da primeira sessão ordinária da Câmara, eu já levo essas informações, falo também sobre a questão dessa divergência da informação lá no processo que o senhor falou aqui, e a gente pode levar isso ao conhecimento dos outros vereadores para ser debatido. Afinal, lá na Câmara é o local onde deve ser também debatido essas questões e discutido entre os vereadores para que possa aquela Casa Legislativa tomar uma providência. Eu deixo o espaço aberto também à Secretaria de Educação e ao governo municipal, se quiser também o espaço vai estar aberto para vir aqui individualmente, ou também se quiser ter uma plenária aqui com o professor Gilmar ou o professor Bruno, a gente está com um espaço aberto. Esse espaço aqui é um espaço para esclarecer ao cidadão, porque nós, como servidores públicos, nós temos que dar ao cidadão a resposta dos nossos afazeres, do que nós fazemos. Afinal, o nosso salário é pago com o dinheiro do contribuinte. Sim. Né, professor? Fica aí, se eu faço as suas considerações. Primeiramente, agradecer o espaço, dizer que eu aprendi muito durante esse mais de 6 anos que eu passei à frente do Sintesp-SR. Foram momentos, às vezes, muito angustiantes, momentos que eu deitava, mas não conseguia pregar o olho, não conseguia dormir, porque é a categoria que decide o movimento paredista, é a categoria que decide uma manifestação, mas a pancada quem pega primeiramente é o presidente. Eu não falo isso para desencorajar o Bruno, até porque não, o Bruno é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa inteligentíssima, que irá sim contribuir muito com a nossa categoria, que irá sim exercer essa função de presidente do Sintesp com a maior maestria possível. Eu falo isso com um coração muito leve, porque é uma pessoa maravilhosa, é um dos melhores que tem entre nós. Nós vamos ter muita gente boa, e ele é dessas muitas pessoas boas, certo? E estou lá, não estou presidente, mas continuo na direção do sindicato, continuo contribuindo com o Bruno, com essa categoria, e onde meus braços alcançarem, onde minha voz puder ecoar, onde minhas pernas conseguirem chegar, meus pés, eu estarei lutando pelo magistério, pela educação de qualidade. Esse é o meu desejo. Tudo que eu tenho na minha vida não é muita coisa, mas essa pouca coisa que eu tenho foi graças à educação pública. Eu acreditei, e como eu alcancei mesmo pouca coisa, outras crianças podem alcançar. Para isso nós precisamos de educação pública de qualidade, onde o trabalhador ele seja valorizado, tenha os seus direitos respeitados. Só assim nós teremos um serviço público de qualidade. E cobrar, e tem que cobrar também. O que eu falei, que eu tinha aversão à direção, ao sindicato, porque eu achava que lutava só de forma cegamente pelo direito do trabalhador. Não, se o trabalhador está dando trabalho, se ele está dando nó em pingo d'água, nós acreditamos que existe isso, o município tem mecanismos legais para enquadrar esse trabalhador. Faça. Nós não iremos nos chatear, não. Nós queremos que o nosso povo tenha o melhor atendimento no hospital, o melhor atendimento nas escolas, o melhor serviço prestado na infraestrutura. Nós queremos sempre o melhor, porque tem dinheiro para isso. Não é o prefeito que faz, não é o secretário que faz, é nosso, é o nosso dinheiro, é o dinheiro da nossa contribuição. Então nós podemos exigir, e isso é o que a gente vai exigir. E muito obrigado. Era para ser 5 minutos, mas passou um pouco, né? Mas eu acredito que o pessoal... 33 minutos. Eu acho que o pessoal devido ao tempo, deve ser 33 minutos, a gente vai tentar postar essa entrevista aqui, esse bate-papo. Na verdade foi um bate-papo, a gente vai tentar postar em 3 ou 4 partes e vai estar disponível nas nossas redes sociais. No Instagram, no Facebook. No Instagram e no Facebook. Então, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Nós estamos à disposição sempre que puder. Passe aqui para eu tomar uma água, um cafezinho e conversar também com o povo. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Até a próxima.